Veja no ICL Notícias, segunda edição. Irritação na direita. Gilmar Mendes determina mudança na lei de impeachment para ministros do STF e o Congresso reage. E nós não podemos aceitar que o Supremo legitime uma ditadura judicial. Abriu a boca e foi em cana. Presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, teria repassado informações sigilosas a TH Joias, deputado acusado de envolvimento com o Comando Vermelho. Senhor da Guerra ataca novamente. Trump diz que a América Latina vai enfrentar bombardeios terrestres em breve. No, not just Venezuela, no. Para apaziguar, Lula faz ligação e oferece a aliança para combater crime organizado. We had some good meetings, as you know, but we had a very good talk today. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Começa agora o ICL Notícias, segunda edição desta quarta-feira, dia 3 de dezembro de 2025. Seja muito bem-vindo e seja bem-vinda. Boa tarde, Chico Sá. Olha, hoje a oposição vive um dia de fúria. Fúria máxima lá em Brasília. Dessa vez deram folga pro Xandão. Vamos pensar nisso? Exatamente. Deslocou um pouco, né? Foi ali pro gabinete do Gilmar, né? E ali, uma coisa que vai funcionar como uma vacina contra aquela ideia de sair caçando o ministro do Supremo à torta e à direito depois da eleição de 2026. O Gilmar se antecipa à arapuca deles e já bota ali já tranca a porteira. Vamos ver no que vai dar. Vamos ver no que vai dar. Eu aproveito e chamo Heloísa Vilela, que está lá em Brasília. Elô, como é que tá o clima por aí, hein? Boa tarde. Nossa Senhora, clima de tempestade. Ontem a gente falou de Guerra Fria aqui, né? Hoje é de furacão, tempestade, a coisa está bem complicada. E eu acho que ainda existem muito mais dúvidas do que certezas, porque até agora, pelo menos para mim, não ficou clara a motivação do ministro Gilmar Mendes. A gente sabe que havia toda essa preocupação com a próxima eleição, se vai haver um número suficiente de senadores para abrir processo de impeachment contra ministros do Supremo, mas, por outro lado, a gente está num momento em que isso não é uma grande preocupação, porque o presidente Lula está indo bem nas pesquisas, a gente sabe que isso vai ajudar também a eleição de muita gente, então não era exatamente um assunto que estava assim tão premente. Então já fica aquela dúvida, será que foi por isso? Será que tem mais coisa aí? Será que tem problemas mais profundos que a gente ainda nem imagina? Então ficou no ar essa dúvida. Agora, fato é que com essa canetada, o ministro Gilmar Mendes conseguiu unir direita, esquerda, centro. Os discursos aqui estão inflamadíssimos. No Senado foi do presidente Davi Alcolumbre ao grande representante do MDB, também Omar Aziz, ou seja, não está fácil essa história e está difícil de explicar e de aceitar essa decisão assim tão intempestiva e destaco monocrática do decano do STF. Claro que ele vai submeter isso ao plenário, mas ele tomou essa decisão sozinho. Pois é, olha, eu vou colocar toda a nossa audiência na mesma página, tá? Boa. É o seguinte, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ele determinou que somente a PGR, ou seja, a Procuradoria-Geral da República, pode apresentar pedidos de impeachment contra os ministros do STF. Estabeleceu que é necessária a maioria de 2/3, isso para abrir o processo e para aprovar também. A decisão suspende o trecho da lei de 1950 que previa a prerrogativa para qualquer cidadão brasileiro pedir o impeachment do ministro do STF. A determinação de Gilmar
é ainda provisória, como disse Elô, e será analisada também pelos demais ministros no plenário. Isso no dia 12 de dezembro, tá? Um plenário virtual que vai acontecer. De acordo com Gilmar, o impeachment abusivo pode se tornar um meio de intimidar e também enfraquecer o poder judiciário, prejudicando a imparcialidade e a independência dos magistrados. A oposição, obviamente, que já se mexeu. O senador Carlos Portinho, do PL, apresentou uma proposta de emenda à Constituição que altera de forma ampla o processo da escolha dos ministros do Supremo. A proposta aumenta também o poder do Senado na escolha, que cria mandato fixo de 10 anos e restringe as indicações a juízes de carreira. Chico, queria te ouvir primeiro sobre o canetaço do Gilmar e depois esse contra-ataque aqui do Portinho. Ele dá o canetaço, Roberta, mas é numa ação do Partido da Solidariedade e da Associação dos Magistrados Brasileiros. Não é assim, Gilmar acordou e, opa, eu vou lá mexer nesse assunto, não. Ele foi acionado foi provocado, né? Então é o Paulinho da Força, aquele mesmo que queria anistiar de forma light o Bolsonaro, e a Associação dos Magistrados do Brasil, que entram com uma ação no Supremo, cai no Gilmarzão, ele aproveita e antecipa toda essa fogueira que um dia ia ser discutido, mas dando seria. Ele abre já o jogo agora, mas dia 12 vai ser decidido. Quem tiver maioria leva. É difícil de passar mesmo no plenário entre os 12 ministros, 11 agora, né? Porque tá faltando um. De qualquer maneira, eu achei um baita alívio para o Palácio do Planalto. A discussão estava toda... O ringue era Alcolumbre e Lula. Dá uma aliviada, o Lula dorme mais tranquilo hoje porque dispersou um pouco a confusão. Mas, como Elô falou, é furacão no Caribe. Vai lá, Elô. E eu acho que tem, assim, pontos favoráveis e outros não, né? Você colocar essa exclusividade da abertura de um processo na mão da Procuradoria-Geral da República, primeiro, nada democrática, e segundo, muito temerária. A gente pode contar com um PGR hoje, pode contar com algum outro amanhã, a gente não sabe. Então, isso é temerário. Agora, tem um outro ponto que eu acho muito equilibrado. Ele destaca que para você abrir um processo de impeachment hoje no Senado, você só precisa de 21 senadores para abrir o processo, tá? Não estou dizendo para votar. Mas, para você escolher um ministro do Supremo, o Senado precisa de 41 votos. Então, não está equilibrado. Você escolhe com 41 e abre o processo de impeachment com só 21, não me parece correto também. Então, é preciso equilibrar. Então, existem muitas coisas a serem discutidas. Agora, infelizmente, essa decisão anunciada hoje alimentou o discurso que a extrema-direita faz da ditadura da toga, que acusa o STF de ser uma ditadura que manda no Brasil e que rompe com as normas democráticas, o que absolutamente não é verdade. A gente sabe que isso é uma mentira. Porém, essa decisão alimentou esse discurso. Claro que ela está sendo analisada de forma distorcida e levada, né, ao extremo. Mas eu tenho certeza que o ministro Gilmar sabe ou sabia que isso ia acontecer aqui no Congresso. Então, eu não sei se ele teria como apresentar essa discussão para o plenário, em vez de tomar essa decisão sozinho, em vez de tomar a decisão e depois apresentar para o plenário. Teria sido uma maneira de evitar essa ira toda contra ele e essa alimentação, né, desse discurso contra o STF, que não é de hoje, que Bolsonaro inaugurou e alimentou durante os 4 anos do governo dele. E olha, agora há pouco a oposição convocou uma coletiva para criticar Gilmar Mendes. O líder da oposição na Câmara, o deputado Luciano Zucco, do PL, classificou a decisão como ditadura judicial, como disse a Elô. Vamos ver. Os cidadãos não decidem mais nada. O Estado sou eu. Isso pode ser, sim, interpretado
por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Se essa decisão não é uma ruptura com o Estado de Direito, não sei mais o que é uma ruptura. Mas eu quero lembrar que nenhum ministro do Supremo está acima, mesmo se achando poderoso, da Constituição. E nós não podemos aceitar que o Supremo legitime uma ditadura judicial. Chico, a linguagem corporal também falou bastante. Né? Eles ficam com esse discurseira toda, parece que são democratas, né? Que estão zelando pela democracia brasileira. Na verdade, eles estão revoltadinhos porque a intenção deles é caçar ministro do STF no próximo ano. Então atrapalhou um pouco a brincadeira deles. E eu duvido que mexam com isso na Câmara por conta de... Assim, tem muito deputado na mão do Gilmar Mendes. Para começar, o cacique Arthur Lira, que foi protegido com arquivamentos do Gilmar Mendes. Duvido que o Arthur Lira mova uma palha para ajudar esses deputados. E Arthur Lira não é qualquer coisa na Câmara. Então, tem muito cacique da Câmara que não vai se mexer nessa hora. Aí está falando o baixo clero. Eu não sei se a turma que manda mesmo vai se mexer, porque depende muito do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes já protegeu muita gente aí. Eu acho que na Câmara não vai ter esse barulho todo que a gente imagina. Vai ficar hoje, amanhã já começa aquele silêncio dos inocentes. Elô? Agora, Chico, você viu que nessa coletiva na Câmara, eles estavam também apoiados por vários senadores, né? O senador Rogério Marinho e outros também participaram dessa coletiva. E eu saí de lá e corri para o plenário do Senado, porque essa discussão toda vai acontecer e vai ser decidida. Quem pode atuar nisso aí é o Senado, não é a Câmara. Quem tem prerrogativa de julgar ministro do Supremo é o Senado, não é a Câmara. Então eu corri para lá e o que aconteceu? Estava tendo uma sessão na qual o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, estava fazendo todo um discurso contra a medida anunciada hoje pelo ministro Gilmar Mendes. E foi acompanhado pelo líder do MDB, foi acompanhado por Omar Aziz, foi acompanhado, claro, por pelo líder do PL, Rogério Marinho, e assim por diante. Então, eu acho que a Câmara pode fazer esse barulho todo, mas o Senado é quem decide. Sim. E me parece que existe uma unidade grande no Senado para se mover contra essa medida adotada hoje pelo ministro Gilmar Mendes. A gente tem um trecho da fala do Davi Alcolumbre. Elô, vamos ver. Não é, no mínimo, razoável que uma lei votada em duas casas legislativas e sancionadas pelo presidente da República seja revista pela decisão de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. É isso, Elô. Não é razoável. Então, mas não vai ficar só no ministro. Já vai, não, todo mundo vai votar, né? Então vai acabar com esse discurso dele. Volta aí. Pode até não passar essa decisão do Gilmar, ela submetida ao plenário, ela pode ser arquivada, volta ao jogo como era. E aí a extrema-direita vai tentar, nas urnas, que não está essa moleza toda para eles, eleger 200 mil senadores para caçar todos. Ou seja, vamos recorrer à democracia para estabelecer uma ditadura. É isso o sonho da oposição. É isso, porque o plano deles sempre foi destruir o Supremo Tribunal Federal, que é o que as ditaduras modernas têm feito. A primeira atitude que elas tomam é justamente ir contra, tentar destruir o Supremo Tribunal Federal. Isso já aconteceu em outros países e eles querem repetir aqui. Agora, por outro lado, esse anúncio do Gilmar,
ele interfere, de alguma maneira, nas prerrogativas do Senado Federal. E elas foram estabelecidas em 1950, precisa de revisão? Precisa. Então, existem muitas discussões no Senado a respeito da possibilidade de passar uma lei que arrume a casa para todos esses processos de impeachment, não só de ministro do Supremo, mas de presidente da República, de vereador, de deputado, e normatize tudo isso, porque as regras são todas diferentes, elas não são iguais. Então, isso acende no Senado essa sede de fazer essa mudança. Eu conversei hoje com o senador Everton Rocha, que é o mesmo que está relatando a indicação do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, e que se lembrou, ou foi lembrado hoje, de que há um ano tem um projeto já em andamento no Senado, e ele é o relator, que justamente versa sobre todo esse assunto, e que junto disso, não tenham dúvida, eles vão entrar com a determinação de que nenhum ministro do Supremo pode tomar uma decisão monocrática. Eles querem estabelecer mandatos para os ministros do Supremo, para que o cargo não seja vitalício, e por aí vai. Então, pode ser que agora eles aproveitem esse momento e incluam tudo isso num projeto só, né? Vem aí um contra-ataque. O clima que eu senti, os discursos que eu ouvi no plenário do Senado hoje, que é quem vai ter prerrogativas aí mexidas com essa decisão, foram muito contundentes, e eu não vi nenhuma voz contrária, mas eu não cheguei a ouvir discurso algum do líder do governo, do líder do PT, né? Então a gente também tem que ver o que esse pessoal vai falar. Chico, você acha que essa proposta de emenda à Constituição, ela passa, né? Já que eles estão incluindo aí um tempo de mandato de 10 anos, mudança na escolha, né, do modo de escolher os ministros, enfim. Você acha que passa? Olha, eu acho que o Gilmar antecipou toda essa discussão, que um dia iria acontecer. Eu não sei se passa essa decisão do Gilmar eu tenho dúvida se passa no próprio Supremo. Porque aí você pega o Cássio, Nunes, os dois do Bolsonaro, mas ali o Toffoli, não sei, eu tenho dúvida se passa. Tem dúvidas. O Fux, né, que anda queimado com todo mundo, né? O Fux, então não sei. Uma vez passando, eu acho que vai ter uma resposta do Senado, talvez para ficar como é agora, né? Que é a possibilidade realmente de caçar, do Senado caçar ministros do Supremo, que é o grande sonho, o sonho de uma noite de verão do bolsonarismo. Na próxima eleição. A fixação, né? A fixação, a obsessão. Eles nem pensam tanto. Eles, se possível, eles trocam a presidência da República pela possibilidade de caçar um Xandão, por exemplo. Não é? Porque é o grande sonho deles. Mas para isso tem que ter bala na agulha, tem que ter voto na eleição do próximo ano. Não sei se o cenário é tão favorável. Agora, por outro lado, à oposição assim, né, Elo? Eu acho que não é. Não existe, essa conta aí, em princípio, ainda não está fechando a favor deles. Agora, eu acho também, Chico, que, por outro lado, não pode haver um funcionamento da democracia que implique na impossibilidade de caçar ministro do Supremo. Assim, tem que ser possível também, se houver uma improbidade, né? Se o ministro cometer falhas graves, corrupção, o que seja, tem que ser possível também. Então, as regras têm que ser claras. Agora, não é possível que o Senado saia caçando qualquer um porque não gosta da linha, né, ou das defesas que o ministro faz, não gosta da linha de atuação dele, ou porque incomoda muita gente que anda fazendo coisa errada, né? Não pode ser assim. Não pode banalizar. Eu acho que se chegasse a um projeto que sintonizasse tudo isso com a Constituição de 88 e não com uma lei de 1950, seria razoável e seguir dando poder para uma possibilidade de um ato extremo ou de uma corrupção extremada. Você pega algum ministro do Supremo, por exemplo, de calça curta ali, recebendo um pacote de dinheiro para vender uma sentença, para vender uma decisão, corrupção, aí você pode ser caçado. Mas não pode ser caçado por ser contra o Bolsonaro, por ser a favor da democracia, aí não. Uma perguntinha para vocês. Vocês não acham muito poder
nas mãos da PGR? Porque, assim, o PGR é indicado pelo presidente da República. Hoje é o Lula, amanhã... Sim. Entende? Eu fico preocupada. Sim, concentra muito. Isso é uma insanidade. Isso, para mim, me soa como uma insanidade. Pode ser o Gonê hoje, pode ser o Aras amanhã, pode ser qualquer um, né? Então, assim, isso é uma loucura. Colocar nas mãos de um ser humano que não tem mandato, que não foi eleito pelo povo, essa decisão exclusiva não me parece correto. Estou com você, Lu. Concentra demais em cima de uma figura só, né? É uma preocupação. Deixa eu trazer outro tema para a nossa conversa, porque a Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou hoje a votação do projeto de lei antifacção, que endurece, penas para crimes cometidos por organizações criminosas. O adiamento aconteceu após um pedido de vista coletivo solicitado pelo senador Marcos Rogério, do PL. A análise deve ocorrer no próximo dia 10 de dezembro, tá? Semana que vem. Bom, antes de chegar na CCJ do Senado, o projeto foi aprovado pela Câmara, isso em novembro, cercado de um mega embate político. A relatoria no Senado é de Alessandro Vieira, que decidiu ouvir órgãos envolvidos e acolheu uma série de sugestões, mexendo então na proposta aprovada pelos deputados. Vamos ver alguns pontos do projeto para a gente discutir aqui? Olha, o PL antifacção do Senado, ele cria o crime de facção criminosa com punição de 15 a 30 anos, podendo chegar a 120 anos de prisão, equipara milícia privada à facção criminosa, aumenta penas como homicídio, roubo, ameaça, extorsão e estelionato praticados por integrantes de facções ou milícias. A gente tem mais uma tela aí. Ela também permite a gravação com autorização judicial de conversas de presos, inclusive com advogado, proíbe a visita íntima a integrantes de organizações criminosas e permite a infiltração de agentes nas facções criminosas. Ela também cria uma taxação sobre bets para arrecadar dinheiro para combater o crime. E falando em taxação de bets, gente, o relator Alessandro Vieira espera apoio tanto do Senado quanto da Câmara. Vamos ver o que ele disse e a gente volta a conversar. A gente sabe da força do lobby das bets, aqui em qualquer lugar. Mas é uma medida razoável, porque sem orçamento não adianta falar em segurança pública. E as bets têm mais do que margem suscetível de tributação. O formato que a gente escolhe, que é uma CID, me parece tecnicamente ajustado, com potencial de arrecadação suficiente para fazer essa virada de página no enfrentamento ao crime, e a gente espera ter acolhimento dos colegas senadores e depois dos colegas deputados. Antes de passar para vocês, deixa eu trazer uma fala do secretário nacional de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, do Marivaldo Pereira, que classificou o relatório como muito positivo. Nós achamos que o relatório apresentado é muito positivo. Infelizmente, a oposição pediu vistas, o que demonstra, mais uma vez, o mesmo comportamento que nós assistimos na Câmara dos Deputados. Há uma preocupação muito grande do PL, da oposição, com o avanço das agências do governo federal no combate a organizações criminosas. Veja, ontem o governador Tarcísio já dizia que era necessário preservar a autonomia dos estados. A autonomia que o governador está defendendo é aquela que estava prevista no primeiro relatório do deputado Derrite, quando ele tentou subordinar a Polícia Federal ao interesse político dos governadores. Elô, essa é outra novela, um capítulo à parte também. Com certeza, mas eu acho que do jeito que o texto está hoje, ele melhorou muito do que saiu da Câmara. Além de criar novos instrumentos que facilitam o trabalho de investigação da Polícia Federal, ele também definiu claramente o que é uma facção criminosa, que o texto do Derrite não definiu, ele complicou, ele embolou a definição. Então agora ficou muito claro, são grupos que têm domínio sobre algum território, e também ou, não precisa ser as duas coisas, e operações interestaduais. Então, isso não alivia para as milícias, que era algo que para o governo tinha ficado
muito nebuloso. A lei, do jeito que estava, poderia assim, aliviar o lado das milícias. Outra coisa muito positiva também foi, além de garantir a manutenção do fundo que financia as atividades, financia em parte as atividades da Polícia Federal e as investigações, ele cria uma nova fonte de renda. Ele taxa em 15% as bets para alimentar o fundo da Segurança Nacional, que então, assim, ele não só evitou a sangria, que havia essa intenção, né, do Derrite de tirar um pouco do dinheiro da Polícia Federal e distribuir para os estados, mas ele também criou uma fonte nova de arrecadação para financiar os equipamentos, as ações, né, a atividade da Polícia Federal. Então, o governo saiu muito feliz com essa proposta. Claro, vai ficar de olho em como ela será tratada aqui na Câmara, porque ela vai ter que voltar. Ela saiu da Câmara, fizeram modificações no Senado, ela tem que voltar. E aí a gente estava discutindo com o secretário nacional Marivaldo como fica se a Câmara fizer outras mudanças voltando atrás nos avanços que o Senado apresentou. E ele disse o seguinte, bom, aí vai para o presidente Lula, ele veta. E quem derruba veto é o Senado nesse caso. Então, como o Senado aparentemente está muito favorável a esse projeto do Alessandro Vieira, seria uma maneira de garantir que, no fim das contas, o projeto seja esse que a gente viu hoje sendo apresentado na Comissão de Constituição e Justiça. Chico, um ponto muito sensível foi essa insistência, né, do Derrite em tirar o dinheiro da Polícia Federal, ou seja, enfraquecer a polícia, em outras palavras. Aí tem um recado muito sério, né, que é uma pressão sobre a Polícia Federal para que pare as investigações no andar de cima, na parte mais pesada, no Banco Master, naquela parte da sonegação das empresas do Ricardo Magro. Faria Lima com o PCC, para deixar quieto ali para a turma do crime para valer. E continuar combatendo só no morro, na favela, chutar a porta de barraco, isso está liberado. Não quer dizer que não tenha que combater o crime em qualquer lugar, mas se você faz um desenho que o crime deve ser combatido só embaixo e nada em cima, você está comprando ali uma proteção para a sua turma, não é? E o senador... Vai lá, Elu, por favor. Não, eu só ia complementar que o senador Alessandro Vieira, ele foi muito claro ao falar disso, Chico. Ele disse, vocês acham que crime organizado é só o cara com a metralhadora parado na favela? Não, isso daí é fichinha perto dos líderes, os grandes líderes das facções criminosas. E mais, ele aumentou a pena para quem for líder de facção criminosa para 120 anos na cadeia. Ele falou, olha, não tem prisão perpétua no Brasil, mas a gente fez essa pena altíssima e exige que mais de 80% da pena tenha que ser cumprida. Porém, a gente tem líderes de facções criminosas presos há anos. Isso não mudou em nada a realidade do crime organizado. Então, ele deixou muito claro que ele, tá bom, está oferecendo algo para esse pessoal que só fica pedindo pena maior, mas está fazendo todo o trabalho de alimentar a Polícia Federal, de asfixiar o crime organizado e de deixar muito claro que é preciso combater lá em cima, lá no primeiro andar na cobertura, porque senão a realidade não muda. Ele foi muito claro e ele foi muito bem recebido na comissão. Deixa eu trazer um outro assunto que é incrível que em 2025 a gente tenha que falar sobre ele. Olha só, a Justiça do Trabalho determinou hoje que a JBS, Aves e outras 2 empresas sejam imediatamente incluídas na lista suja de trabalho escravo. A decisão, que atendeu a pedidos do Ministério Público do Trabalho, vem após o ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, ele adotar uma série de medidas que impediam a inclusão de empresas nessa lista, mesmo após processos administrativos concluídos. A Justiça do Trabalho disse que permitir que o Executivo revise processos concluídos equivale a conceder um poder de veto político sobre decisões que deveriam ser imparciais. O estopim da crise foi uma operação federal que resgatou 10 trabalhadores em condições análogas à escravidão em uma empresa terceirizada da JBS lá no Rio Grande do Sul. O relatório apontou jornadas de até 16 horas, alojamentos sem água potável e descontos ilegais
nos salários. O Ministério do Trabalho informou que vai recorrer da decisão. Elô, é incrível, né? Assim, a gente falar sobre escravidão em 2025, sabe? É inacreditável que o Ministério do Trabalho, que é quem devia estar à frente dessa luta contra trabalho análogo à escravidão, né? Protegendo o direito do trabalhador e cobrando os deveres das empresas, é quem está tentando recorrer dessa decisão. É um absurdo, é inacreditável, e ainda bem que a Justiça tomou essa decisão e deve, pelo que a gente viu, continuar firme, né, encarando de frente e rebatendo essa tentativa de interferência, isso sim, tentativa de interferência no outro poder. O Ministério do Trabalho não tem nada que interferir nas decisões da Justiça do Trabalho, pelo amor de Deus, né? Não é assim que funciona, não deveria ser assim que funciona. Pois é, né? Perfeito, Elô. Proteger o trabalhador, teoricamente, seria a função, né? Essa lei ligada ao trabalho análogo à escravidão, ela é de 2013, ali na gestão da Dilma. Foi uma confusão para aprovar essa lei, porque, imagina, nenhum desses senhores de escravos aí queriam. Óbvio. Nenhum desses capatazes queriam nada do gênero. Mas a lei está aprovada, vamos cumprir esse negócio. Pô, a JBS, ela é campeã mundial da produção de proteínas no mundo. É bilionária, se não for trilionária. Gente, paga, cumpre, coloca, dá condições de trabalho para as pessoas dentro de uma decência mínima, sabe? Dentro da lei, né? No mínimo a lei, né? E agora, a JBS, Chico, também é líder de problemas na justiça trabalhista, né? Sim. Eu fiz até uma matéria que saiu hoje no nosso site, no ICL Eu vi, muito boa. Sobre uma situação que está... uma situação que está acontecendo lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Era uma dívida de 150 milhões que a JBS tinha com trabalhadores. São coisas assim, de horas trabalhadas não devidas, são também pessoas que trabalham numa temperatura muito baixa. Então a lei exige um tempo, acho que é 1 hora para cada 20 minutos, 1 hora de trabalho para 20 de descanso, ou menos, 40 para 20, não sei, não me lembro agora. Mas existe toda uma regulamentação e que a empresa não estava seguindo, expondo as pessoas a uma situação muito ruim. Então foi feito todo um acordo, fechado o acordo, e quando as dívidas iam começar a ser pagas, o juiz da segunda vara do trabalho lá de Dourados, que estava fechando esse acordo, foi afastado, acusado por mais de 10 processos administrativos pelo presidente do tribunal lá da região, em Dourados. E agora está uma confusão danada, porque esse juiz, inconformado com isso, porque queria terminar e fazer a execução das dívidas, entrou com uma notícia-crime contra o desembargador. Um desembargador que gravou uma conversa secretamente, chamou o juiz no gabinete dele, gravou secretamente uma conversa e tentou usar isso em algum momento. Então, tá assim, um pega para capar lá na vara da 24ª região, por conta disso, porque o juiz fez o acordo, estava começando a fazer as dívidas serem pagas e foi afastado do caso. Aí ele depois descobriu que o desembargador, presidente do tribunal e também corregedor, porque ele acumula as duas funções, teve encontros que não estavam na agenda com os advogados da JBS dentro do tribunal, quando ele não tinha nenhum caso que ele estivesse tomando conta que envolvesse a JBS. Então, assim, está tudo bem estranho, mas o CNJ recebeu hoje uma denúncia-crime por conta dessa história. Você sabe que Elô, falando sobre desembargador, trabalho análogo à escravidão, eu não tenho como não lembrar de Sônia Maria de Jesus, Chico. Sim. Né, uma mulher negra que passou 40 anos na casa desse desembargador e por uma decisão judicial, depois dela ter sido retirada da casa desse desembargador, ela voltou ao viver naquela casa. Assim, essa questão da justiça com trabalho análogo à escravidão, é um lugar que a gente precisa olhar com mais carinho, no detalhe, Chico. Porque a Elô trouxe um caso, a gente traz o caso de Sônia, mas a gente está falando, de novo, de grupos que têm muito poder, né, que exploram as pessoas
ganham muito dinheiro e não são penalizados. Assim, e a sequência continua, tanto que em 2025 a gente continua falando desse assunto. Sim. É um absurdo. Você está certíssima. Sim. Esse caso é estarrecedor, é de Santa Catarina, né? Santa Catarina. Que foi um caso mais chocante dos últimos tempos. Exatamente. Deixa eu me despedir, então, da nossa querida Heloísa Vilela. Elô, obrigada, porque o dia também hoje foi daqueles, né? Um beijo pra você, vai descansar. Tchau, pessoal. Beijo pra Elô, você. eu trabalhei em Brasília no tempo que chegava dezembro, a gente já começava ali numa tranquilidade. Também era aquele jornal impresso, funcionando só 24 horas, não precisava ser atualizado a todo segundo, né? Você fazia o jornal de hoje, ia dormir, voltava para fazer o jornal da manhã. Agora não, é plantão permanente. Olha, esse tempo é aquela música conhecida que diz sonho meu, sonho meu. Sonho meu. Aí inventaram que não, vem aí um bocado de modernidade, vocês vão trabalhar menos. Eu caí no conto. Agora trabalhamos praticamente 24 horas. É que nem o Rodrigo, ó. Faz urgente, toma um cafezinho e já volta e corre para cá. Aqui é assim. Isso aí. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico. Boa noite, Roberto. Boa noite, querido. A Elô já foi, né? Elô já foi. Então deixa o meu boa noite para a Elô da também. Elô, É isso aí. Rodrigo, deixa eu trazer um recadinho antes da gente conversar. Eu quero trazer um recado bom, né? Porque a ICL não para. Na semana passada, a gente teve um dia histórico, né? Não só para o ICL, mas para a educação brasileira. Porque estão abertas, você sabe, as matrículas para a primeira pós-graduação do ICL em Teoria Crítica da Sociedade. Esse é um projeto acadêmico totalmente inédito e revolucionário. Tá? A gente está falando de uma pós que une a coragem do ICL, a tradição da FESP São Paulo e um time de professores, Nancy Fraser, Vladimir Safatli, estou falando de Gessé Souza, gente, Márcia Tiburi, Elias Jabur e muitos outros. Esses são os professores. Olha o timaço de professores desta pós-graduação do ICL que eu falei ontem aqui. Sim. Vou falar de novo, hein? Estou matriculado e farei. Quero que você seja meu companheiro de turma. Então, corre lá e acesse icln2.com.br para garantir a sua vaga. Olha só, Teoria Crítica da Sociedade. Eu que já sou cri-cri, depois dessa pós vai ficar dobrar a meta. Eu só digo isso para vocês. Olha só, gente, só para finalizar, ainda tem um pacote, tá? Você ainda pode ganhar 6 livros, você que se inscrever na pós-graduação do ICL. Esses livraços aí, podem ser muito seus. Bom. Corra lá. E essa teoria crítica da sociedade é no sentido não só de fazer uma crítica teórica, mas de tentar mudar a sociedade. Então, é mais adiante do que a gente imagina. Pois é. Vamos receber a nossa primeira convidada da noite, a doutora Damares Medina. Boa noite. Ainda não? Não temos Damares. Enquanto a Damares, porque eu sei que são vários assuntos jurídicos, né, doutora Damares, eu vi vocês debatendo essa questão do Gilmar Mendes, né, certamente é um dos temas que ela vai falar, entre outros, né, a Damares Medina. Eu queria só dar, assim, eu falei rapidinho no ICL Urgente, e a gente debateu um pouco entre os colegas jornalistas mais cedo. A minha impressão é que o Gilmar Mendes errou a mão. Aí, eu não estou nem fazendo análise jurídica, mas ele abre uma guerra, né, com a oposição, e não só a oposição, tem gente assim que nem é bolsonarista e tal, que vai se alinhar agora contra o Supremo. Eu sei que a situação não é de normalidade, não dá para a gente fazer o debate como se estivéssemos no país, né, em que todo mundo tem as melhores intenções. Os bolsonaristas estão preparando aí um golpe. Eles querem eleger senador para derrubar ministro do Supremo. Eu acho que, na verdade, eles tornaram muito explícito esse golpe muito cedo. Exatamente. Aí o Gilmar foi com a vacina enviesada. Mas para tentar, é uma vacina. Mas é enviesada, Chico. Aí a vacina fere um pouco, é cheia dos anticorpos ali que prejudica também a lei agora. Além desse grupo, né? A vacina dá uma febre na democracia, essa vacina do Gilmar. Então, tem que... antecipou um debate que eu acho que ia ter logo mais. E aproveita agora, faz um projeto arrojado, sintonizado com a Constituição de 88 e pronto. Sim. Nem Gilmar, nem o que o bolsonarismo quer. Nem Gilmar, nem golpismo bolsonarista. Mas acho que a nossa convidada está chegando, é isso? Ela sabe mais do que a gente, por favor. Vamos lá. A gente vai tratar desse assunto também, mas olha, agora com a doutora Damares, seja bem-vinda. Boa noite antes, né? Boa noite. Boa noite a todos, obrigada.
Antes da gente falar sobre essa decisão do Gilmar, vamos repercutir a prisão do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, do Rodrigo Bacelar, que foi detido pela PF por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Segundo a investigação, Bacelar teria vazado informações sigilosas da operação que prendeu o deputado TH Joias, ligado ao Comando Vermelho. Moraes fala em fatos gravíssimos e em atuação direta para obstruir a Polícia Federal. Por isso, ele também afastou o Bacelar do mandato e também da presidência da Alerj. Damares, como é que você vê a atuação do STF nesse caso, hein? Uma vez que a prisão também tem relações, né, com as áreas dominadas pelo Comando Vermelho, como curral eleitoral para 2026. Tá tudo misturado, né? Foi um dia desafiador para o contencioso constitucional brasileiro e o Rodrigo, o Chico, você também, Roberta, já anteciparam um pouco dessa ambiguidade que nós vivemos aqui no Brasil. Porque a decisão do ministro Gilmar Mendes é uma decisão monocrática, uma decisão cautelar, dada em uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, e parece um preciosismo, mas é importante a gente explicar para quem nos assiste que é um tipo de ação constitucional que só pode ser manejada quando existe risco concreto, quando existe fato objetivo que coloca em risco os preceitos fundamentais. E isso é um pré-requisito de admissibilidade da ação. Então, sem sequer analisar esses requisitos, e ele deixa isso claro, na 8ª página do voto tem um parágrafo em que ele fala assim: vou deixar para analisar essas questões preliminares quando for julgar o mérito. O que no processo constitucional é um contrassenso, né? Porque você tem que, antes de dar uma medida cautelar, analisar se o instrumento que a parte manejou é ou não cabível, né? Então ele meio que colocou o carro na frente dos bois. Mas outro dado também relevante e que conecta com as duas notícias de hoje, né? A busca e apreensão na 13ª Vara de Curitiba, determinada pelo ministro Dias Toffoli, e agora essa prisão preventiva do presidente da Alerj, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que, de acordo com a Constituição, quem tem a prerrogativa de foro, no caso, né, de deputados estaduais, é do STJ. Então, mais uma vez, é o juízo universal do ministro Alexandre de Moraes. E essa hiperexpansão dos poderes do Supremo Tribunal Federal, no que a literatura tem chamado atualmente de constitucionalismo defensivo. Então, são situações nas quais as instituições elas reagem ou se antecipam para se proteger. Mas como toda exceção, toda quebra de acordo tem o seu custo, né, isso provoca, de fato, um desalinhamento entre o equilíbrio dos poderes. Muito bem. A doutora Damares já acabou trazendo os dois assuntos, vinculando, de certa maneira. Três assuntos, né? Os três. Alerj, Gilmar e a 13ª Vara. E a 13ª Vara. É o super supremo atuando em todos os campos. Muito bom. Não, é super importante. É o que a gente estava tentando dizer aqui, não com a capacidade jurídica, técnica de uma constitucionalista, mas tentando avaliar, né, como jornalista, como pessoas que acompanham também o mundo político. Eu me lembro, Chico, que o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, em 2016, deu uma canetada e impediu o Lula de ser ministro da Dilma, lembra? Eu estou trazendo esse caso porque, assim, agora as pessoas, não, que bom, o Gilmar está defendendo para impedir o golpe dos bolsonaristas. Mas em 2016, quando ele deu aquela canetada e disse o Lula não pode ser ministro da Dilma porque está se evadindo, porque ele não quer virar réu, era uma interpretação possível que se fazia na época, mas foi uma interferência total do judiciário no executivo. Impediu a Dilma de nomear o ministro, era uma prerrogativa dela. Sim. Então, quando você começa a admitir, torcer a Constituição para agradar A ou B, tem gente que aplaude. Lá em 2016, a turma mais à direita e tal dizia, mas tudo bem, porque o PT, precisamos tirar o PT do poder. Aí pode. Aí você torce a Constituição. Gilmar era Deus para eles, né? Isso. O Gilmar, naquela época, era elogiado. Agora, eu olho essa decisão, eu posso até entender e falar, nossa, está querendo defender o Supremo de golpismo bolsonarista.
mas eu acho perigoso tanto poder na mão de um ministro do Supremo. O Toffoli botar sob sigilo o ministro, né? O caso do Banco Master, o Gilmar Mendes dá essa canetada e muda tudo. Ele não é deputado, não é senador para mudar uma lei, né? Aí eu sei que no nosso chat vai ter gente... você está se alinhando então com o PL, com o partido do Bolsonaro? Porque quem está preocupado com isso é o partido do Bolsonaro. Mas nós temos que fazer o debate na medida do possível, apesar de também não ser ingênuos, né? Roberta, Chico, doutora Damares, não estamos fazendo um debate puramente acadêmico, o Brasil continua sob risco de manobras aí golpistas. Então é muito complexo, é muito difícil tirar uma posição sobre isso, eu acho, né? E tem uma curiosidade interessante, Rodrigo, porque da mesma forma em que o mandato de segurança, no qual o ministro Gilmar Mendes deu uma medida liminar suspendendo a posse de Lula, foi distribuído para ele por prevenção, sem sorteio aleatório, essa DPF também foi para o ministro Gilmar sem sorteio aleatório. Foi por prevenção de uma outra ação de 2022, né, que tratava de um objeto muito mais amplo. Então, mais uma vez, se burla o sorteio, escolhe-se o relator e temos essa decisão. E eu sou muito tranquila, porque quem me conhece como professor de Direito Constitucional sabe que as minhas análises são absolutamente técnicas. Da mesma forma que eu critiquei a decisão por conta da falta dessa aleatoriedade, por conta da fuga da própria jurisprudência do Supremo, que não admitia o judiciário interferir na indicação de cargo que era de competência exclusiva da presidente da República, que é cargo de confiança. E vejam vocês o paradoxo, né? Na época, ele deu a liminar porque o Lula estaria querendo fugir do juízo de Curitiba. Ou seja, reforçando o juízo de Curitiba. Agora o Supremo atua em sentido absolutamente contrário, concentrando tudo para o juízo do Supremo Tribunal Federal. É claro que nós temos um contexto internacional para isso, né? A literatura fala de constitucionalismo abusivo, de erosão democrática, inclusive a decisão do ministro Gilmar, de 71 páginas, cita toda a doutrina e casos semelhantes que já acontecem nos Estados Unidos, de perseguição de magistrados. O Erdogan, que mudou lá a configuração da corte, ele traz também exemplos da América Latina para dizer que o constitucionalismo autoritário, via de regra, ele é exercido pelo presidente, pelo executivo, mas que há casos na América Latina também que é o próprio legislativo que faz esse movimento. Então, não vamos negar que existe esse contexto. O time também é muito interessante, depois da condenação, início do cumprimento de pena, mas nós vivemos numa democracia constitucional e a pergunta que fica, quem controla o controlador? Nunca tivemos na história do Brasil impeachment de ministro do Supremo. E agora, com essa decisão, que tem até uma teleologia interessante, né? Qual que foi a justificativa do ministro Gilmar? Se os membros do Poder Legislativo, se o presidente da República só pode sofrer impeachment com a competência, a legitimidade privativa do Procurador-Geral da República, é razoável também que os ministros do Supremo tenham essa equiparação de legitimidade. E ele amplia também o quórum, né? E deixa de ser simples, maioria simples, e exige os 2/3. Mas entramos aí nessa seara. É o Supremo que deve legislar? Pois é. Isso é papel da nossa Corte Constitucional? E até quando essa jurisprudência de crise, esse constitucionalismo defensivo vai vigorar no Brasil? É o que a oposição tem falado, né? Eles estão batendo muito nessa tecla. Agora, doutora Damares, quando o Gilmar Mendes se refere quando ele diz que a lei de 1950 está desatualizada, parte dela já foi revogada e ela também não tem sintonia com a Constituição de 1988. Esse argumento é razoável? O que é que esse argumento diz? É um argumento razoável e corretíssimo. De fato, não tem compatibilidade. O problema é que há precedência do Supremo, por exemplo, no caso do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em que se pretenderam também ampliar esse quórum. E o Supremo entendeu que não. Mas essa, assim, inclusive eu já fui muito crítica por conta dessa dificuldade que o Supremo tem de adotar padrões consistentes de reprodução da sua própria jurisprudência. Mas é uma característica da nossa jurisdição constitucional. Não posso, como jurista, cientista, individualizar esse caso nessa situação específica, porque o Supremo, o que ele mais faz é adotar um posicionamento hoje, 2
anos depois mudar. Tem um caso célebre, inclusive, que eu sempre cito, que diz respeito à competência da Justiça do Trabalho para julgar danos decorrentes do contrato de trabalho. O plenário do Supremo julgou, falando que a competência era da Justiça do Trabalho, e 3 meses depois reviu esse entendimento. Na ficha limpa foi a mesma coisa, né? Na inelegibilidade também. A própria competência das turmas do Supremo ou do plenário para julgar em ação penal, né, quando a gente estuda os 30 anos de ação penal do Supremo, já mudou 4 vezes. Então é uma característica do nosso constitucionalismo, por conta da complexidade da nossa democracia, essa instabilidade jurisprudencial do Supremo que acaba pesando contra ele também, né? Por isso mesmo as críticas, que não tem um cunho só político, mas também teórico, técnico e doutrinário. Vamos para Curitiba agora? Vamos para Curitiba. Mais um assunto aqui, doutora Damares, porque a PF entrou na 13ª Vara Federal de Curitiba, o berço da Lava Jato, para cumprir uma decisão do ministro Dias Toffoli e vasculhar o acervo. Foi uma operação de busca e apreensão dentro da estrutura jurídica federal, de Justiça Federal, com equipe de agentes recolhendo processos físicos, documentos, mídias e também HDs. Tudo que viram pela frente, recolheram. Segundo a decisão do STF, o objetivo era coletar material que possa esclarecer as denúncias de Tony Garcia. Aquela história, né, que aponta que Sérgio Moro teria usado o empresário como agente infiltrado no meio político e empresarial. O mandado foi assinado pelo ministro Dias Toffoli, que já tinha autorizado a PF, ainda em outubro, a fazer uma inspeção in loco nos arquivos. Não há alvos individuais formalmente apontados nessa ação de hoje. O foco, de fato, era o acervo. Mas a gente sabe, né, que o inquérito gira em torno das práticas da época em que Moro mandava e desmandava em Curitiba. Sérgio Moro chamou a denúncia de fantasiosa palavras do Moro, nem abre aspas. Em nota, a defesa disse que o senador não tem qualquer preocupação com o amplo acesso pelo STF aos processos que atuou como juiz e que essas diligências apenas confirmarão que os relatos de Tony Garcia são mentirosos, doutora Damares. Vamos ver, né? E vejam vocês, é impossível também não conectar esse tema com o que a Roberta falou antes sobre a cor do judiciário brasileiro, né? Os dados indicam que os magistrados no Brasil, eles são majoritariamente brancos. E nos tribunais superiores, nós temos um percentual de 3,8% apenas de juízes negros. E por que isso se conecta com essa decisão do ministro Dias Toffoli de hoje? Porque o Judiciário e o Supremo têm sido também muito seletivo acerca do momento e de quem ele decide investigar. Então, não deixa de ser revelador, né, de, nesse momento, uma decisão do ministro Dias Toffoli determinar uma busca e apreensão em documentos que, segundo a decisão, não estariam sendo fornecidos pela 13ª Vara depois de insistentemente requisitados, mas decretar o sigilo sobre um outro inquérito que envolve questões do Banco Master, que seja. Então, são decisões que têm uma seletividade e não adotam padrões procedimentais consistentes. Aqui no Brasil, nós temos um judiciário, e isso dialoga também com a questão do impeachment, né, e da decisão do ministro Gilmar Mendes, porque ele faz todo um recorrido sobre as garantias dos juízes, a vitaliciedade, e aí nós podemos começar a falar de super salários, né, a média salarial dos magistrados no Brasil é de R$63 mil, que é algo completamente descolado da sociedade brasileira como um todo, comum. E essa decisão do ministro Dias Toffoli, ela acaba concretizando o que o Supremo está criticando na Lava Jato, porque qual que é a crítica agora do Supremo da Lava Jato, que ocasionou, inclusive, a declaração de nulidade, a anulação de todos os processos? É que o juiz Sérgio Moro acumulava várias funções, investigava, provocava de ofício escutas não pedidas pelo Ministério Público e que havia um consórcio entre o Ministério Público, o procurador Deltan Dallagnol e o juiz. E aí essa fusão, né, das fases investigativa, da função investigativa e da função de julgador. Com essas decisões, tanto do ministro Alexandre de Moraes, e é uma das críticas também das condenações do 8 de janeiro, e essa do ministro Dias Toffoli, o Supremo acaba fazendo a mesma coisa, investigando, dando todo esse impulso aos processos que lá na frente ele vai julgar.
e inquéritos também, que, como nós sabemos, não tiveram sequer impulso oficial, foram abertos por iniciativa do próprio Supremo Tribunal Federal. É fato, havia um ambiente institucional de grave risco à democracia, por isso que eu iniciei minha fala falando do constitucionalismo defensivo, mas precisamos ficar atentos para que a exceção não se torne regra, né? Não se torne normal. Agora, desculpa, fala. Não, emenda, Não, eu ia só falar, assim, a doutora Damares está fazendo essa observação e várias vezes voltando a esse tema, e eu acho importante, é o tema, vamos dizer assim, mais filosófico quase, assim, né, de funcionamento do próprio Supremo, mas do ponto de vista factual, nesse caso aí, eu queria ressaltar e relembrar a figura do Tony Garcia. A Roberta leu aqui, né, trouxe pra gente, mas só relembrar, a gente já entrevistou o Tony Garcia aqui no ICL mais de uma vez. O Tony Garcia dizia, ele tinha sido investigado no caso Banestado. Sim. E aí, diz ele, né? Que era comandado pelo Moro também. O Moro já era o juiz. Ele diz, ele foi pego ali nesse caso e o Moro teria oferecido para ele, olha, eu não vou ferrar você tão pesado se você me ajudar a fazer arapongagem em cima de político e em cima até de desembargadores. Era um infiltrado, por exemplo, em festas. Lembra da festa do... Como ele chama a tal da festa da cueca. Festa da cueca. Uma festa com desembargadores que o Tony Garcia lá como fosse um espião infiltrado na festa para filmar, para pegar gravações e etc. E esse material todo é o que estaria lá. Então, é por isso que a Polícia Federal foi lá para ver se sobrou alguma coisa dessa época, porque o Tony Garcia dizia, eu era araponga, eu entreguei tudo pro Moro, eu fazia porque ele me obrigou. E onde está isso daí? Ah, deve estar lá. Então a Polícia Federal, depois de tantos anos, vamos ver se ainda está, né, Chico? Você acha que ainda vai ter alguma coisa lá guardada? Eu acho que a essa altura já limparam tudo. Já limparam tudo. Não sei o que a professora Damares acha disso, mas... porque seria um material muito nitroglicerina pura, né, como se diz. Sim, e mostraria... O timing do processo, né? Eu acho que isso é um tema muito relevante para todos nós, porque o timing da decisão e das decisões do Supremo Tribunal Federal dialogam muito com o timing político. Sim. E toda instituição, quando se sente ameaçada, ela tende a se autoproteger. Por que essa decisão do ministro Gilmar Mendes é diferente da PEC da blindagem, né, da Câmara lá, que teve toda aquela reação? Porque no caso da PEC, eles queriam condicionar o oferecimento da denúncia à autorização prévia da casa. Agora não, o ministro Gilmar, ainda que possamos discutir a questão do cabimento, os limites normativos, né, tecnicamente a decisão ela é perfeita porque compete ao Supremo fazer o exame de recepção de leis anteriores à Constituição. E no limite eles não estão bloqueando o impeachment, apenas equiparando a legitimidade para oferecer. Agora, com relação a esses documentos, né, da 13ª Vara, por que agora? Porque depois de tanto tempo, né? Por que a Justiça e o Supremo Tribunal Federal decide fazer isso nesse momento? Então, acaba tendo um simbolismo político muito forte e é preciso que nós estejamos cada vez mais atentos a esse campo gravitacional entre os poderes executivo, legislativo, Congresso, Supremo Tribunal Federal, a indicação do Messias e a sinalização de que, eventualmente, ele pode não ser aprovado. Então, esse diálogo entre os poderes é que torna o constitucionalismo brasileiro bastante desafiador. A democracia brasileira. Né? De qualquer maneira, um dia explosivo. Assim. Sim. Você vê, olha, o caso do Rio de Janeiro, da Alerj, pega diretamente no coração do esquema político do governador, Cláudio Castro. Que é gravíssimo. É gravíssimo ali. Ali talvez seja o mais grave com mais indício e tudo. Aí não tem nem tanto um debate, né? Porque foi agora, fizeram agora, né? E ali é Polícia Federal. Então o Rio de Janeiro pega o esquema do Cláudio Castro com o presidente da Assembleia. No Paraná, a doutora Damares pergunta, por que agora? O Sérgio Moro é pré-candidato em algumas pesquisas, está em primeiro lugar para o governo do Paraná. Eu não tenho nenhuma vontade de defender o Sérgio Moro, mas fica a pergunta, né? Porque eu acho que ele fez muito mal também para a democracia brasileira. Ele está sofrendo talvez do mesmo veneno que ele inoculou lá atrás, na época da Lava Jato. Mas nós vamos defender que isso continue num ciclo sem fim, né? Então no Rio, atinge o esquema político do Cláudio Castro, no Paraná, é uma pergunta realmente, por que agora? Né? Esquisito, depois de tantos anos, voltar nesse assunto agora, né? Quando talvez nem estejam mais lá os documentos, parece uma coisa assim para fustigar o Sérgio Moro, me dá essa impressão, né? Fico com essa impressão.
são mensagens que o Supremo manda, porque não existe prazo para decidir. E o relator, ele concentra muito poder. E nós precisamos também lançar esse olhar em perspectiva para tentar despersonalizar esse debate. Não se trata de defender Sérgio Moro ou defender ou ir contra o Alexandre de Moraes. O procedimento em um constitucionalismo democrático existe justamente para garantir que a mesma regra vai ser aplicada para todas as pessoas. Quando foge da regra, a gente critica a fuga da regra. Não necessariamente quem está sendo vítima hoje ou foi ontem. Mas a regra tem que valer para todo mundo, porque senão não é mais Estado de direito, é arbítrio. Mas, infelizmente, a gente sabe que a justiça é bem seletiva, né, doutora Damares? Isso para todo mundo. É muito seletiva. Não, muito ninguém seletiva. escapa. Essa questão do tempo de decidir, ela precisa ser enfrentada de fato, né? E vejam vocês, né? O ministro Gilmar Mendes, ele constrói um risco real, porque a DPF existe um risco real a partir de um contexto conjuntural dos Estados Unidos, que tem os juízes sendo perseguidos, de outras democracias constitucionais, mas que, diante de um fato real, de nunca ter havido um impeachment contra nenhum ministro do Supremo. Existem vários pedidos protocolados no Senado, mas daí para pressupor que isso é um risco concreto, realmente tem que se fazer um salto aí bem hermenêutico, bem sofisticado. Porque o que existe é um plano da extrema-direita, um plano verbalizado pela extrema-direita para a eleição de 2026, pensando em eleger, fazer uma grande bancada no Senado e daí caçar, eles dizem abertamente. Sim. Mas tem um tempo ainda, né? E tem o povo, que é quem vai escolher os senadores. É isso. E aí, Chico, você tocou num ponto central, porque, teoricamente, né, doutrinariamente, a DPF e o controle de constitucionalidade, ele não serve como preventivo, não serve como medida preventiva. Sim. E principalmente a medida cautelar. Então, ele cria, de fato, uma vacina, né, para impedir que eventuais contextos políticos, e eu vou ser bem clara, com fundamento constitucional, a decisão ela é muito bem fundamentada, mas acaba tendo esse efeito preventivo que não existe nesse tipo de ação de controle de constitucionalidade. Doutora Damares, que final de ano para o judiciário, hein? Vamos ver até que dia vai. Se bobear, vai até o dia 25 de dezembro. De 3, hein? Exatamente. Chega o carnaval e não chega... e tem um detalhe interessante. O ministro já submeteu a cautelar e essa DPF para o plenário virtual, na última pauta do ano, que começa no dia 13 e termina no dia 19. Então isso vai deixar de ser uma decisão monocrática e passa a ser uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, logo antes do recesso, para não dar tempo de ninguém falar nada. Exatamente. Trabalhar até o Colado no Natal. Né? Exatamente. O pessoal resolveu trabalhar bastante esse mês de dezembro. Doutora Damares, obrigada. Uma boa noite. Obrigado. Boa noite, querida. Obrigada a todos. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Comunidade, vamos ajudar o Instagram do ICL Notícias a bater 1 milhão de seguidores? Eu vi que depois que a gente falou aqui, deu uma mexida boa. Vamos lá. Ali andou uns 2 mil. Então, precisa andar mais. Para chegar no 1 milhão, tá faltando agora 17... 16? Vamos 16 gastar a quarta 16 mil, marcha? 16 mil. Só 16 mil? Não é nada. É rapidão. Não é nada para o nosso jornalismo corajoso, independente, que está aqui todos os dias. E lá, Robes, no Instagram do ICL, tem uma coisa legal que tem muito conteúdo que não é dito aqui, não é falado. Por exemplo, você pega a Manuela Borges gravando lá um vídeo em Brasília especial para as redes do ICL. Nem é veiculado aqui, então é quase um veículo a mais. É isso. Por favor, né? Vambora. Vamos. ICL Notícias no Instagram, compartilhe. Tem o QR Code ali no perfil do ICL Notícias, então fica fácil. Compartilhou, fala, tira uma foto, segue aqui. Sabe aquela pessoa que você quer passar uma informação, mas ela não te ouve? Você fala, segue lá o ICL Notícias para ver se você entende um pouquinho. Que tal, hein? É isso aí. Vamos seguir aqui o programa, gente, porque Donald Trump disse em uma reunião de gabinete que os bombardeios terrestres contra os alvos ligados ao narcotráfico na América Latina vão começar muito em breve. Vamos ver o que ele disse, ó.
Bota na tela, por favor. Eu quero que esses barcos sejam eliminados e, se preciso, vamos fazer ataques terrestres, assim como fizemos no mar. Essas pessoas mataram mais de 200 mil pessoas, isso nos Estados Unidos, no ano passado. E esses números estão baixando. Estão baixando porque estamos fazendo os bombardeios com os barcos, né? E vamos começar a fazer esses ataques por terra também. Bom, e para a gente entender melhor, vamos receber agora o nosso professor de Relações Internacionais, o Leonardo Trevisan, que sempre tem aquele olhar curioso, né? E faz a gente pensar sobre qualquer notícia. Professor, boa noite, seja muito bem-vindo. Temos aí novas ameaças de Donald Trump, né? Elas são diárias, né, Elas são diárias. Terrestre, aérea, enfim. Boa tarde, Chico, boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos que nos escutam, né? Roberta, a ameaça desse final de semana foi mais ou menos essa. Ele começou com isso, né? E ele foi surpreendido, na verdade, com a ligação do presidente Lula, e aí repetiu esse tipo de ameaça, né? A possibilidade dele bombardear caminhos, ele já avisou, né? Quartéis militares ou situações que ele supõe estarem contaminadas por tráfico de droga, né? Tá bom. Primeira situação concreta, real, onde são as provas, né? Onde é que ele tem o fato? Né? Bom, em tal lugar está se traficando droga, portanto eu fui bombardear lá e ele tem provas sobre isso. Não tem. Né? A CIA iniciou uma série de tentativas disso e não conseguiu. O que conseguimos foram 83 mortos no Caribe, no Mar do Caribe, em lanchas que ninguém sabe dizer sequer se foram mesmo, se tinham mesmo drogas, porque a lancha desapareceu. Né? Há uma evidência de crime de guerra. Né? Há um sinal muito forte nesse sentido, inclusive por uma decisão que agora um empurra para o colo do outro, né? Do Peter Hegseth e do Almirante Crown, de quem é que deu a ordem para, abre aspas, matar sobreviventes da explosão. Olha, brincar com isso, ou avaliar isso, é muito sério, porque desde 1907, na Convenção de Haia, se decidiu que sobreviventes ou pessoas em perigo ou pessoas feridas não são mais soldados, não são mais inimigos. Eles têm que ter proteção, eles têm que ter atendimento médico. Os Estados Unidos é signatário desse tratado desde 1907. Né? Há uma suspeita muito forte de que esse ataque contra duas pessoas que estavam agarradas a pedaços da embarcação que tinha sido destruído pelo bombardeio original foram assassinadas a metralhadora. Então, esses indícios são muito perigosos e, de certa forma, sinalizam, né, o que, se por um acaso ele imaginar num ataque aéreo à Venezuela, podem vir a acontecer novamente. Um ataque terrestre à Venezuela é, até pelos próprios termos militares, bastante improvável. Mas que ele faz a ameaça, ele faz, o professor fala, né, cadê as provas? Lembra muito lá o episódio do Iraque, né, as armas de destruição em massa, aí foram até no Congresso, no Congresso lá dos Estados Unidos para defender a ideia de que não, tem armas de destruição em massa, que jamais apareceram, os Estados Unidos invadiram, destruíram o Iraque. E o secretário de Defesa disse que não estava presente na decisão. Tá um jogando para o outro, como o professor falou. Nessa de agora, e o outro, né? fala que tinha neblina na região, ou seja, é uma situação mais do que nebulosa, né, professor? Porque, ao arrepio de qualquer bom senso, isso foi divulgado nas redes sociais. A presença dos bombardeios, a presença dos sobreviventes e os bombardeios em seguida nos sobreviventes. Uhum. A prova está nas redes sociais dos próprios americanos. Então, nós temos uma situação absolutamente sui generis. Né? É claro que, no contexto atual, fica muito difícil para o Tribunal Penal Internacional levantar a questão. Mas eu acho que o senhor Peter Hegseth e o Almirante Crown lembram perfeitamente de que, na Guerra da Sérvia, 20 anos depois, os
que cometeram aqueles crimes bárbaros foram pegos pelo Tribunal de Haia. A era Trump não vai durar para sempre, mas o crime tem prova. Então, portanto, é, de alguma forma, uma situação bastante delicada e que inibe. Quanto à possibilidade de bombardeios, é claro que pode ocorrer bombardeios a qualquer momento na Venezuela, mas as consequências para o próprio Trump seriam imprevisíveis no contexto da América Latina. Isso não tem acontecido nos últimos 50 anos e até a Argentina de Milei está com um pé atrás nessa situação. Todos os governos, mesmo de direita, estão cautelosos com isso. Todo mundo sabe como uma guerra começa. Ninguém sabe como é que ela termina. Essa frase não é minha, essa frase é do Tucídides, 2.500 anos atrás. Professor Trevisan, me chama a atenção. Né? Me chama a atenção também como as agências de notícia e alguns jornalistas aqui do Brasil acabam colocando assim, trabalhando quase como uma máquina de propaganda para o Trump, etc. Né? Essa ideia que circulou nos últimos dias de que, olha, o Maduro já fugiu, vai fugir, e agora eles foram para mais um ponto. Já fugiu e está no Brasil. Chegaram no Isso se espalhou nas redes sociais, né? Por quê? Porque a ideia é criar, assim, entre os apoiadores de Maduro, uma ideia de salve-se quem puder. Olha, se até o chefe está falando que vai fugir, vai abandonar o barco, é melhor vocês pularem fora. Não há nenhum indício nesse sentido até agora, nenhum, zero. E até a tradição ali do chavismo é uma tradição ali de um certo heroísmo, de vinculação, as Forças Armadas estão vinculadas ao Maduro e tal. Bom, pode mudar, não quer dizer, eu também não vou aqui fazer a defesa e dizer que o Maduro vai durar para sempre também, né? Mas é uma máquina de propaganda, que todo dia eu vejo algo nesse sentido. E também uma máquina quase para normalizar a ideia de que vai lá bombardear, são traficantes e tal, como se isso fosse normal, né? As notícias, não é só o bolsonarismo que faz isso, alguns colegas jornalistas também e as agências de notícia. A normalização da ideia de que se o Trump quiser bombardear a Venezuela, tudo bem também, porque afinal estão lá traficantes. Vai livrar da ditadura. Aqui é nesse clima. Você pega até mesmo as denúncias, como nesse caso desse barco, desse crime de guerra, é uma denúncia do Washington Post. A imprensa aqui não vai sequer atrás. Então, a própria mídia dos Estados Unidos ela é mais crítica do que a daqui. Do que a brasileira, sem dúvida. Tudo. Sem dúvida. Tem, né, porque dentro do Washington Post, do New York Times, como sempre, né? Sempre tem os furos de reportagem. Tem gente que vai para a briga mesmo. Então, e vai tentar mostrar o que está acontecendo. Mas eu fico impressionado como aqui no Brasil tem uma reprodução sem crítica dessa ideia de que o Maduro fugiu, o Maduro vai fugir, o Maduro já negociou a fuga. Aí o Maduro tem que aparecer para dizer que não fugiu, né? Para dizer que não fugiu, Foi né? isso que ele fez. Então, assim, é uma máquina de propaganda também, né? Sabe, Rodrigo, eu acho que há algum desconhecimento, né, sobre a realidade militar venezuelana, para o bem e para o mal. Né? Para o bem é de que a realidade militar venezuelana ela está encravada, ela penetrou, sabe, Rodrigo, em toda a teia econômica do país. Vamos explicar isso. Né? Não há nenhuma empresa privada na Venezuela que não tenha 2 ou mais militares graduados, pelo menos coronel para cima, né, no seu conselho de administração. As estatais nem dizer. O maior negócio da Venezuela, a PDVSA, é um negócio organizado hoje, dirigido hoje por militares. Esse modelo não é novo. Esse modelo é bastante semelhante ao modelo egípcio. O Egito é isso também. Né? A economia do país está envolvida nisso e funciona desse formato. Maduro, nesse contexto, é um peixe pequeno. Eu vou repetir. Maduro, nesse contexto, é só a cara do regime, não é o poder. Se você procurar o poder, ele está muito mais com o general Vladimir Padrinho, que é o comandante do exército, o ministro da guerra, que domina toda essa teia. Substituir ou não Maduro tem pouco significado. Observe que todo o grupo da Maria Corina admitiu com todas as letras que o maior erro deles na questão eleitoral, em tudo que eles fizeram, foi de não negociar com o poder de fato, que são as Forças Armadas.
Essa realidade, a gente, se não olhar para essa... E a Venezuela está se transformando, isso é fato, num caso único da América Latina. Não há outro caso semelhante a esse. Os Estados Unidos não querem isso, os Estados Unidos de Trump, de Biden, não querem ditaduras militares na América Latina, porque eles sabem perfeitamente que vira um problemão. Porque depois, como tira? Uhum. Então, e geralmente esses militares, se são de direita, vão fazer negócios escusos, se são de esquerda, podem complicar muito mais. Não compensa. Então, a Venezuela, você trocar ou não Maduro, é um desconhecimento da realidade venezuelana. A estrutura do poder não é essa, não é Maduro, não é um poder civil. A gente observa isso no parlamento. O parlamento está na mão do Diosdado Cabello, que é um coronel, que esse sim já teve comprovado envolvimento com tráfico, não era ministro, exatamente pelas condições impostas à Venezuela, o grupo militar teve que acolhê-lo como uma dissidência, e ele hoje é ministro do interior, tapando a figura de Delcy Rodrigues, que era uma figura melhor, uma economista que, nos 2 anos que o Biden retirou a sanção econômica, meio que reconstruiu os preços da Venezuela. Então, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de um profundo desconhecimento de causa, como se você tirasse o Maduro, a ditadura venezuelana caísse no dia seguinte. Desculpa, não é isso que vai acontecer. Não tem nenhuma estrutura para isso. Então, portanto, isso tudo é uma... Sabe, Rodrigo, você acertou. De alguma forma, isso é marketices, isso são factoides do senhor Trump, porque ele fica na mídia como lhe interessa. A cada pouco ele arruma um. A orientação do Steve Bannon de 2 anos atrás, né? Desde antes. Todo santo dia arrume 2 ou 3, se for possível, assuntos espalhafatosos. A mídia fica perdida, não sabe qual cobrir, e nós vamos em frente. É exatamente isso que ele faz. Você pode ver que ele troca. Daqui a 2, 3 dias isso some. Agora, você tem toda a razão, né? Parece que os jornalistas, em algum caso, até mesmo no Brasil, ficam um pouco atrasados, né? E ficam comentando o fato que daqui já é no próximo. O Trump já tem um novo o factoide e ainda está comentando o anterior. É isso. E olha, professor, ainda falando de Trump e também do narcotráfico, o presidente Lula ali fez uma ligação de 40 minutos para o presidente dos Estados Unidos para oferecer uma aliança no combate ao crime organizado e à revogação do tarifaço no Brasil. Vamos ver o que disse o presidente Lula sobre o combate ao narcotráfico. Abre aspas. Foi uma entrevista à TV Verdes Mares. Eu fiz questão de dizer para o Trump, vamos combater o narcotráfico. Vamos começar pegando os brasileiros que estão aí. Nós temos o maior traficante de combustível no Brasil que mora em Miami, o Ricardo Magro, dono da Refit. Eu disse ao presidente Trump, a gente não precisa utilizar armas, a gente precisa usar inteligência. Já sobre a revogação do tarifaço, o Itamaraty soltou uma notinha. Vamos ler. Lula indicou ter sido muito positiva a decisão dos Estados Unidos de retirar a tarifa adicional de 40% imposta a alguns produtos brasileiros, como carne, café e frutas. Destacou que ainda há outros produtos tarifados que precisam ser discutidos entre os 2 países e que o Brasil deseja avançar rápido nessas negociações. Donald Trump também pareceu bem feliz com a conversa. Vamos ver o que ele disse. We had a very good talk. I like him. Very good. We had some good meetings, as you know, but we had a very good talk today. Professor Trevisan, vou passar a bola para o senhor aqui, porque a gente quer te ouvir. Olha, primeira observação sobre isso, né? A diplomacia brasileira, o presidente Lula, deu um show, né? Porque ele, na verdade, aproveitou as oportunidades que os fatos ofereciam. Né? Ele percebeu que havia um clima no Brasil de percepção de todo esse episódio da Refit, que é Manguinhos, né? A refinaria de Manguinhos, que mandou para fora mais de 19 bilhões. Né? Então, provado é 12, né? Mais 7 estão ainda em estudos, o Banco Central está levantando. Então, do que nós estamos falando? Nós estamos falando
E o ministro Haddad completou isso depois, explicando exatamente o que aconteceu. O que aconteceu foi que a Refit e outros fundaram um fundo em Delaware. Esse fundo era fictício, não tinha recursos. Ele recebia recursos do Brasil de forma ilegal, o dinheiro era mandado para lá. Dinheiro que não era para pagar impostos, que não tinha recolhido os impostos, nada disso. Mandava o dinheiro para lá. O dinheiro seguia para lá e ele voltava para o Brasil não como um gasto que tem que pagar imposto, ele voltava como um investimento desse fundo que é fictício. Foi isto que o presidente Lula ofereceu a Trump. Vamos eliminar esse processo. Para Trump, ele gostou muito disso, porque Trump descobriu a possibilidade de falar uma coisa bem concreta. Eu estou perseguindo as organizações criminosas de Delaware e não sei o quê. Se ele vai ou não mesmo perseguir, vamos esperar os fatos. A Polícia Federal e o Banco Central Brasileiro fez a sua obrigação. Mandou para lá, mandou para o Trump, deixou para o Trump, numa conversa telefônica, todos os fatos relativos a isso. 2. Aproveitou o telefonema para dizer, olha, você quer esse prato cheio? Nós temos outro. Muito obrigado pela recusa, por rever as tarifas, mas nós temos ainda pelo menos quase um terço dessas tarifas, 32%, que permanecem. São áreas industriais. São áreas de complemento, de cadeia produtiva interligada. Isso quer dizer o seguinte, o sujeito começa a fazer o tênis aqui no Brasil, manda para os Estados Unidos põe uma colinha, põe uma propagandazinha, põe um corinho e vende. Isso se faz com equipamento elétrico, se faz com ferro gusa, uma série de outras situações. Então, isso está parado, porque as tarifas para isso ainda não foram retiradas. Isso prejudica muito o produto industrial brasileiro. Aí, desse jeito, o presidente Lula estava cuidando desse problema. O presidente Lula tocou no assunto Venezuela? Tocou sim, mas na nota oficial da Casa Branca emitiu esse ponto. O que é que o presidente Lula falou para a Venezuela? Não tem saída militar. Para a Venezuela ser invadida pelos Estados Unidos, é isso que os militares americanos têm avisado, aqueles 10 mil fuzileiros navais que estão nos barcos, não dá nem para o começo. Eles precisam de pelo menos de 5 a 10 vezes mais soldados. Quem é que disse que o grupo MAGA, o Make America Great Again, quer uma nova guerra nos Estados Unidos? Onde é que está isso aí? As pesquisas do YouGov e do Atlas Intel provam que mais de 80%, as duas, em diferentes épocas, do pensamento MAGA, aquele pensamento trumpista, não quer uma outra guerra, não. De jeito nenhum. Eles são isolacionistas. Eles não sabem nem onde está a Venezuela e muito menos querem saber. O que nos leva a fazer uma pergunta concreta, né? Por que Trump está fazendo tudo isso? Eu acho que a gente precisa observar isso olhando para petróleo. E aí a gente precisa observar que talvez Trump tenha feito ofertas baixas demais, ou o grupo venezuelano também revidou, dizendo, escuta, se vocês querem, vão pagar um preço melhor. Do que nós estamos falando? Uma semana antes de colocar os barcos, né, todo esse show de guerra no Caribe, uma semana antes dos 3 primeiros barcos aparecerem e depois forem crescendo, Trump eliminou, reviu, cortou as sanções do governo americano para a Chevron, para a refinaria, para a maior refinaria, para que ela voltasse a operar na Venezuela. Motivo: os americanos e uma parte dessas petrolíferas, por causa das sanções, estavam ficando fora da festa na Venezuela. Venezuela e Guiana formam o mesmo lençol petrolífero. A Guiana estava recebendo, até a Petrobras foi para lá, empresas chinesas, empresas europeias, outras empresas asiáticas, até a Petrobras, repito, foi lá e disse, olha, nós queremos entrar na Guiana, vocês têm a maior reserva de petróleo do mundo, é maior que a da Arábia Saudita. Aí os americanos olharam bem para isso, disseram, peraí, mas e a gente? Não podemos entrar na Venezuela por causa das sanções? A Guiana lotou, nós ficamos fora. E eles entraram
via. Na semana seguinte vieram os barcos. Eu e você, Roberta, temos o direito de fazer a mesma pergunta. Por que os barcos vieram depois do agrado? O que aconteceu? Se não entender essa pergunta, não entende a raivinha do Trump. Se não é porque, desculpe, quando a gente fala de Trump, nós estamos falando de negócios. Quando a gente fala de Trump, nós estamos falando de dinheiro. Olha a Gaza. Olha a própria Ucrânia, em que ele está de olho gordo em cima das terras raras ucranianas e está negociando com os russos isso. Então, quando nós olhamos para esse quadro, a gente tem uma ideia melhor, né, de que não compreendemos bem o espírito trumpista, sabe, Roberto? O espírito trumpista está absolutamente envolvido em negócios. Se alguém tem alguma dúvida sobre isso, observe a revista Forbes. Se alguém achar que a revista Forbes é de esquerda, eu aconselho algum tratamento psiquiátrico. Sim. Porque é grave. A revista Forbes publicou que a fortuna pessoal do senhor Trump, nos 10 meses de agora até outubro, foi de 3,5 bilhões para 7,3 bilhões. Dobrou. Meu Deus. Meu Deus. Aqui nós não demos isso. Lá fora nós demos com cuidado. O Estadão deu pequenininho. Então, quando nós olhamos para isso, a gente tem uma ideia melhor do que é que nós estamos falando. Né? E quando a gente fala disso, a gente precisa, né, tomar a devido cuidado de só falar de coisas provadas. A revista Forbes não foi processada pela família Trump. Alguma coisa tem, né? Então, de algum modo, se não processa a revista, é porque as provas são evidentes, né? Aí você se pergunta por que a mídia americana não cai de pau. Ela cai, né? E tanto cai, e a situação é crítica, que mês a mês o apoio a Trump diminui. Ocorreu uma eleição no domingo passado, num pequeno condado em Virgínia. Uma massa quase toda ela trumpista. A candidata democrata quase ganhou a eleição, foi por pouco. Isso é um sinal. São sinais repetidos. Não é só a eleição em Nova York, não. Não é só o governador de Virgínia. Tem um clima nos Estados Unidos. E aconteça o que acontecer, em novembro que vem tem eleição. Novembro é 11 meses de agora. Então, de algum modo, Trump precisa mesmo desses factoides para poder mexer, né? Enquanto a fortuna dele pessoal cresce. É isso. Ocupa as manchetes e enche o bolso, né, professor? Você resumiu. Resumiu, Roberto. Não só eu, meus amigos também, né? Porque a gente sabe que teve muita gente ficando rica aí. É aquela reunião com os banqueiros lá, que ele foi flagrado falando. Não sou só eu, vocês não têm nada para falar de mim, vocês estão ganhando como nunca. É isso. É isso. É isso, tá gravado, eu vi. A CNN mostrou, eu vi. Então, de alguma forma, né, nós temos aí uma situação curiosa, vamos dizer assim, porque isso era típico do hemisfério sul, sabe, Chico? Era a característica típica da gente, né? Sim. Eu sempre Trump fez uma coisa muito curiosa. Ele pegou os hábitos do hemisfério sul e pôs lá no norte. Pois é. Deram uma viradinha no globo. Mais ou menos isso. Professor! Isso mesmo, uma viradinha. Obrigada, viu? É sempre um prazer ouvir o senhor. Uma boa noite. A conversa é muito boa. Isso é que é bom. A gente troca ideia aqui de uma forma muito legal. Obrigado. Obrigada. Rodrigo, Roberto. Um abraço a todos vocês. Obrigado, professor. Obrigada. Uau, quanta notícia, quanta análise. Esse é o ICL Notícias, segunda edição. E agora, na sequência, tem Provocação Histórica falando sobre a violência contra as mulheres. A gente tem visto casos alarmantes, com muita brutalidade. E no comando do Provocação tem ele, Lindener Pareto. E a convidada de hoje é a filósofa Márcia Tiburi. Bom Provocação para vocês. Obrigada, Rodrigo. Valeu, Roberto. Obrigada, Chico. Valeu, querida. Beijo, comunidade. Até amanhã. Amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau.
O Brasil vive um momento decisivo e entender o que está em jogo exige mais do que manchete. As decisões que moldam o país vêm de uma longa trajetória de desigualdade e concentração de poder. Para compreender o presente e agir com consciência, é preciso olhar para a história e as estruturas que formaram nossa sociedade. Pensando nisso, nasceu o curso de pós-graduação do ICL da FESC, SP, Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. Um programa reconhecido pelo MEC, voltado a quem quer pensar o Brasil com profundidade e rigor intelectual. Vai acontecer o lançamento da nova turma da Pós no dia 14 de dezembro, às 8 horas da noite. Entender o país é o primeiro passo para construir o futuro com consciência.